Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu não vou fazer vídeo mostrando limpeza aqui em casa, tá bom? Como a gente tá na quarentena, então a casa tá se mantendo limpa. Como não tem nada de diferente, nada de novo, então eu vou mostrar pra vocês um dia aqui em casa à noite, tá bom? Eu fazendo janta. Como eu nunca tinha mostrado ainda, não lembro se eu mostrei ou não, mas vamos lá, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a janta aqui em casa. Bem rapidinho, bem simplesinho. Bora lá comigo, tá bom? Bom, aí pra vocês tá bife, tá bom? Eu comprei bife de colchão mole, dei uma lavada nele, deixei escorrer, tá bom? Pra poder colocar o tempero e fui colocando o alho, tá bom? Eu gosto de colocar alho em tudo que eu vou fazer aqui em casa. Em todas as comidas que eu vou fazer, eu coloco bastante alho, tá bom? E eu dei sorte que dessa vez eu encontrei uns alhos com uns gomos grandes, porque não é comum aqui perto da onde eu moro. Normalmente são aqueles gomos pequenininhos, tá bom? Então eu amei esses gomos grandão. Então o que eu coloquei aí no bife? Coloquei o alho picado, tá bom? Eu costumo picar o alho na hora. É muito difícil eu fazer aquele temperinho de bater o alho e deixar guardado, ou então comprar alho triturado. Normalmente eu compro ele e vou picando na hora de estar usando, tá bom? Coloquei também a pimenta do reino. Coloquei sal a gosto, tá bom? Aqui eu não costumo colocar muito sal, mas aí vocês faz ao gosto de vocês, tá bom? E foi o tempero do bife. Então eu misturei bastante para poder pegar o tempero em todo o pedaço da carne, em todas as partes, tá bom? E deixei reservado no potinho. Ficou mais ou menos 1 hora aí marinando no tempero antes de eu fritar, tá bom? Ó, mexe bastante, tá? Que é pra não ficar nenhuma parte do bife sem tempero, tá bom? Lembrando que o bife ele tá grandão assim, mas eu não costumo fazer ele grande aqui em casa. Então depois que ele pegou o tempero que eu fui fritar, eu acabei cortando eles no meio, tá? Então o bife ele vem grandão, então depois eu corto ele no meio. Acaba que rendendo um pouquinho mais e é o tamanho que eu costumo fazer aqui em casa, tá bom? Então tá aí no potinho, eu vou tampar ele agora e vou deixar a carne pegando tempero. Enquanto isso eu já passo uma aguinha aqui no escorredor para poder lavar o arroz, né? Aqui em casa somos nós 4, então a gente não faz, eu não faço aquela comida para bastante pessoas, tá? Eu faço a quantidade que a gente comer. Por isso que vocês vão ver aí na quantidade de comida que eu vou fazendo, parece que não vai dar, parece que é pouquinho, mas não é. É a quantidade certinha que eu faço aqui em casa, tá bom? Então aí deve ter mais ou menos 1 xícara de arroz, 1,5 xícaras, tá? Não mais que isso, assim já é o suficiente, tá bom? E olha que às vezes ainda sobra. Porque as crianças não, né? O Leonardo ainda come bem, mas ela come pouquinho. Eu como mais ou menos e o meu marido também, tá bom? Eu ainda acabo que comendo um pouquinho mais que ele. Mas é isso aí. Então, lavei o arroz, deixei ele aí, tá bom? Sacudi um pouquinho para escorrer um pouquinho mais rápido. Porque eu tava com um pouquinho de pressa, porque eu dormi à tarde, então eu demorei a fazer a janta. Então eu tava com um pouquinho mais de pressa. Aí como eu falei pra vocês, eu uso alho em tudo aqui em casa, tá bom? Então peguei a panela, coloquei o óleo, né, na verdade. Eu não coloco bastante óleo, tá bom? Eu evito usar o mínimo de óleo possível é o que eu uso, tá bom? E fui picando o alho, tá? Tem algumas pessoas que tem um aparelhinho que você coloca na hora e vai girando e acaba aqui triturando o alho. Minha irmã tem um desse, tá? Até encontrei na loja, mas o que eu encontrei não era o que eu queria. Então eu fiquei assim mesmo, tá bom? Eu prefiro o alho na hora mesmo. Então coloquei o alho aí na panela, tá bom? Vamos deixar ele dourar um pouquinho. Ó, tá vendo? Um pouquinho óleo. Vamos deixar dourar um pouquinho pra gente poder colocar o arroz, tá? Aí eu cutucando o celular pra poder ver se ficava melhor pra vocês a posição. Então coloquei o arroz, vou deixar ele refogar um pouquinho, tá bom? Quando ele estiver refogando, eu coloco sal.
Aí eu coloco um pouquinho de sal, mexo, deixo refogar mais um pouquinho e depois eu coloco a água. Quando eu colocar a água, eu vejo se o sal tá bom ou não. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho, tá bom? Aí a quantidade do sal é ao gosto de vocês mesmos, tá bom? Então, meninas, já tinha colocado o feijão no fogo pra ferver, tá bom? Porque ele já estava cozido. Já tinha colocado o arroz pra cozinhar e temperado o bife, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Uma polentinha, tá bom? Essa caneca, ela tem mais ou menos uns 200 ml. O que eu fiz? Peguei um pouquinho a mais da metade dela, tá bom? E coloquei o fubá. Peguei uma outra caneca, coloquei água. Mas eu completei ela com água. Também ficou faltando um dedinho para poder chegar até a boca. E fui diluindo o fubá, para não correr nenhum risco de ficar empelotado quando eu colocar na panela, tá bom? Eu não sei qual a maneira que vocês fazem na casa de vocês, mas essa é a maneira que eu faço aqui em casa. Eu acho bem mais prática, mais fácil de fazer, tá bom? Então eu diluí todinho o fubá aí nessa canequinha e depois eu fui e levei ao fogo, tá bom? Então segue acompanhando aí para vocês verem. Então tá aí, meninas, coloquei o alho bem picadinho na panela, tá bom? Com um pouquinho de óleo, deixei dourar. Quando dourou, o que eu fiz? Peguei uma caneca daquela que eu tinha pegado de água, peguei mais uma caneca dela e coloquei aqui dentro da panela, tá bom? Então coloquei mais uma caneca e depois eu fui e coloquei aquela caneca que eu tinha diluído o fubá, tá bom? O que eu fiz? Mexi, tá bom? Não pode parar de mexer para não grudar no fundo da panela e empelotar, tá? Então, o fogo baixo, fui mexendo até desgrudar do fundo da panela, tá bom? Ah, já ia esquecendo, tá bom? Coloca o sal pra ficar com gostinho, tá bom? Senão ele vai ficar insosso, não vai ficar legal não, tá bom? Então, experimenta aí o sal e a quantidade de vocês, tá bom? E a gosto de cada um. Então, coloquei o sal, vamos mexer. Adiantei um pouquinho o vídeo, tá bom? Pra poder não ficar muito tempo aqui. Ó, como vocês veem, já tá mais grossinho. E eu continuo mexendo, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o ponto. O ponto certo de quando ele tá bom é assim, ó. Você vai virar a panela e vai desgrudar do fundo, tá bom? Então, esse é o ponto exato, tá bom? Então, desliguei o fogo e reservei no cantinho, tá bom? Boa vez do quiabo. Então, o arroz já estava cozido no cantinho, o feijão já tinha fervido, a polenta também já estava pronta, então agora eu vou fazer o quiabo, tá vendo? Não cortei o quiabo em rodelas pequenas, fininhas, tá bom? Elas tinham mais ou menos uns 2 centímetros de distância um do outro, tá bom? Peguei uma panela, coloquei alho, coloquei pimenta do reino, coloquei açafrão e coloquei um pouquinho de curry, tá bom? E o sal a gosto, tá bom? Deixei lá o alho dourar um pouquinho na panela, tá bom? Eu não costumo usar... Na verdade, não é nem que eu não costumo. Eu não uso colorau aqui em casa, porque o meu esposo, ele tem alergia. Então, quando vou fazer alguma coisa que é pra me dar uma corzinha, eu uso o açafrão, que eu gosto também do gosto, tá bom? Então, ó, já tava douradinho. Fui colocando o quiabo pra poder refogar ele, tá bom? Então, coloquei todo o quiabo na panela. Vou dar uma mexidinha, tá bom? Vou tampar a panela, vou deixar em fogo baixo e vou deixar ele cozinhar um pouquinho com a própria água do quiabo, tá bom? E não vou esquecer essa panela, tem que ficar do lado dela. Lembrando que eu tô fazendo uma quantidade pequena, porque é a quantidade pra gente aqui em casa, tá bom? Então o tempo de cozimento depende da quantidade que você vai fazer, tá?
Então aqui eu fiquei do lado o tempo todo para ir mexendo para não correr o risco de queimar. Então, olha, ele cozinhou, até aí ele tinha cozinhado com a própria água do quiabo. Aí o que eu fiz para poder dar uma cozinhada maior? Peguei um pouquinho de água, coloquei dentro e deixei cozinhar, tá bom? Quando que eu vou saber que o ponto do cozimento tá bom? Vou pegar um garfo, como eles não tá cortado em rodelinhas tão fininhas, então eu vou pegar um garfo, vou colocar no quiabo e vou levantar. Quando eu ver que o quiabo ele tá escorregando, é o ponto certo, então ele já tá cozidinho, tá bom? Não vai ficar não vai ficar nem derretendo e nem vai ficar durinho, tá bom? Então ele vai ficar cozidinho. Olha pra vocês verem, não tem nenhuma baba no quiabo, tá? Às vezes a gente vai em alguns lugares, tem aquele quiabo que fica aquela gosminha, né? Então, como vocês podem ver aí, não tem gosminha nenhuma, tá? E eu tô testando pra poder ver se tá todos cozidinho mesmo ou não, tá? Aí, como vocês estão vendo agora, ainda tem uns que tá durinho, não tá escorregando do garfo. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Coloquei mais um pouquinho de água, tampei a panela, lembrando que o fogo tá baixo, tá bom? E deixei cozinhar mais um minutinho, mais ou menos, tá? Aí, enquanto ele tava terminando de cozinhar, do lado já tava o bife fritando. Então, quando terminou de cozinhar o quiabo, o bife também já tinha terminado de fritar. Tava um do lado do outro, tá bom? Eu vou pedir desculpa pra vocês, porque depois que eu terminei de fazer tudo, eu acabei fazendo um vídeo mostrando como que ficou a polenta pronta, o arroz, o feijão, o quiabo. Só que esse vídeo não ficou salvo no celular. Então eu não consegui mostrar todo pra vocês, tá bom? Mas aí já dá pra dar uma ideia pra vocês de como que ficou, tá bom? Ó, bife fritinho. O quiabo já tava prontinho também, tá bom? Então, agora era só colocar no prato e jantar. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de ir lá embaixo e dar um joinha, tá bom? No vídeo. Comentar o que você achou, tá bom? Se você tem uma maneira diferente de fazer, você coloca aí embaixo pra poder nos ajudar a melhorar, tá bom? E muito obrigada por chegada, por vocês que estão me acompanhando, tá bom? E assistiram esse vídeo até o final, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E lembrando, continue em casa, tá?